Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e estou com esse vídeo para vocês, essa apresentação, para conversar sobre materiais sintéticos. O que são, para que servem, qual que é a história deles. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, né? O que são os materiais sintéticos? De uma forma simples, o material sintético é qualquer substância que ela foi produzida pelo ser humano de forma artificial. Ela não foi retirada da natureza, como por exemplo a madeira, né, a água, o solo, os minerais. Eles são produzidos pelo homem. Então, os materiais sintéticos eles podem ser produzidos a partir de alguns materiais naturais, né, que eles pegam da natureza e transformam ele em algo novo, diferente, ou a partir de materiais que já foram transformados antigamente. Tá meio confuso, mas vocês vão conseguir entender. A primeira coisa que a gente tem que decorar é: o material sintético é uma substância que foi produzida pelo ser humano de uma forma artificial, em laboratório, como a gente gosta de falar. Mas quando a gente falou de materiais sintéticos, eu comentei que alguns deles são feitos a partir de materiais naturais. As principais coisas usadas, né, pelo ser humano para se criar materiais sintéticos são algumas plantas e rochas e um que a gente conhece muito e que é muito usado, que é o petróleo, né? O petróleo, hoje podemos dizer que ele é um dos materiais naturais aí que a gente encontra que mais pode ser transformado em materiais sintéticos, substâncias sintéticas. Quais as vantagens de ter esses materiais sintéticos, né? Qual seria a vantagem de ter um material criado pelo homem e não um que foi criado pela própria natureza? É, a primeira coisa é que o fato da natureza demandar de tempo, precisar de tempo para produzir esses materiais naturais, é, é um negócio demorado. E ultimamente o ser humano anda consumindo os materiais naturais muito mais rápido do que a própria natureza consegue produzir para nós. Então, por conta desse problema, esse foi o primeiro motivo do ser humano começar a produzir seus próprios materiais. É, E outra coisa é que também acontece o motivo financeiro. Muitas vezes, é, os materiais sintéticos que são produzidos pelo homem, eles têm uma qualidade maior de resistência, de beleza, de durabilidade, que muitas vezes os materiais naturais não têm, né? Eles são mais frágeis, eles, por serem naturais, eles têm um tempo de vida útil, digamos assim, né? E além de serem mais resistentes, bonitos, duráveis, eles ainda muitas vezes são mais baratos de serem produzidos artificialmente, os materiais sintéticos, do que ter todo o trabalho e gasto financeiro para se ter essa matéria-prima, esse material natural sendo tirado, buscado na natureza. Então, a parte financeira ela é um motivo muito grande para ter os materiais sintéticos hoje. Além de melhores, eles também acabam sendo mais baratos e, por conta disso, são mais lucrativos. As empresas lucram mais e ganham mais dinheiro. Quais são os principais materiais sintéticos aí usados pelo ser humano? Coisas que a gente acha no nosso dia a dia, que vocês conhecem, já devem ter visto, tem, mas que às vezes nem sabiam que são produzidos pelo ser humano. Algumas vezes, alguns deles 100% produzidos pelo ser humano.
Um exemplo é o plástico, né? Tantos objetos e coisas de plástico que a gente tem. O acrílico, ele parece um vidro de plástico. Ele é mais resistente às vezes que o vidro. Então, às vezes, dependendo da utilidade, ele é usado. Tintas, qualquer tipo de tinta, o nylon, fio de nylon, combustíveis, o óleo, o combustível de avião, o diesel, a gasolina, eles são feitos do petróleo. Então eles são sintéticos. Maquiagem que a mulherada usa, rapaziada se quiser também pode usar, cada um é cada um. A maquiagem ela também é feita de forma sintética. O poliéster é um outro tipo de tecido que ele tem um pouquinho de planta lá dentro dele. Porém, ele é modificado em laboratório, fica mais resistente, melhor. Os detergentes que a gente usa, né, na limpeza, o vidro em si, ele é retirado da natureza, transformado. A borracha, aí nós temos dois tipos de borracha. A borracha natural que vem da seringueira e ela ultimamente não anda sendo tão utilizada assim, porque dá mais trabalho do que produzir, né, a borracha que no caso eu coloquei aqui industrializada. Remédios são materiais sintéticos, apesar de existirem remédios naturais, a gente vai conversar depois. Os remédios são materiais sintéticos, na grande maioria. E as drogas, né? Vocês conhecem também, existem drogas que são naturais, que vêm de plantas encontradas na natureza, mas existem algumas drogas que são até piores, que são feitas de forma sintéticas também, criadas por... E aí eu vou comentar do petróleo, das drogas e do remédio. Deu um branquinho por um segundo, né? O mais usado e o mais perigoso para a natureza. Tá aqui o petróleo. O que é o petróleo? Com certeza vocês já ouviram falar, mas às vezes nem sabem o que é realmente, né? O que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de substâncias oleosas, parece um óleo. Ele é inflamável, ele pode pegar fogo facilmente. Geralmente menos densa que a água, quer dizer, ela boia, é mais leve, com um cheiro característico de óleo mesmo e uma coloração que é bem interessante, que ele pode variar desde o incolor ou um castanho bem clarinho até uma cor preta. Normalmente quando aparece na televisão, em reportagens ou na TV, reportagem de algum acidente que esparrou petróleo no mar, por exemplo, ele tem uma coloração preta, né? E o que eu posso fazer com esse petróleo? Eu já comentei alguns lá, vou repetir. A gasolina é produzida com petróleo. O gás de cozinha que a gente usa no fogão para cozinhar vem do petróleo. O óleo de motor, o diesel para fazer, por exemplo, os caminhões funcionarem. Os óleos lubrificantes que são usados no motor, né, também do carro, de peças. O asfalto, o próprio asfalto, essa coisa preta, vocês já devem ter visto em algum lugar pondo asfalto na rua, ele é um resto do petróleo. O querosene, que é um líquido inflamável também, que usam normalmente para acender aquelas lamparinas antigas, lampião. A parafina, que a gente faz vela, e o plástico que eu já tinha comentado. Olha só quantas coisas do nosso dia a dia são feitas do petróleo. O petróleo, ele é uma substância natural encontrada no fundo do mar ou bem fundo no solo, às vezes também, normalmente no mar, e que ele tem cada dia mais sendo usado e muitas pessoas, cientistas e produtores, né, de substâncias usadas com petróleo dizem que está acabando, porque demora muito para produzir. Por quê? A gente usa muito para produzir muitas coisas e demora. E por que está escrito aqui perigoso? Todas essas substâncias que são faladas aqui,
inclusive o petróleo, eles têm um alto teor de poluição. Eles podem poluir a natureza muito fácil e às vezes muito forte. Uma poluição que pode levar aí centenas de anos para a natureza conseguir se desfazer dela. Então o petróleo para a nossa sociedade ele é muito usado. Os medicamentos, né? Hoje existem uma infinidade aí de medicamentos sintéticos para o nosso uso, que são produzidos em laboratório. Mas até alguns anos atrás aí, nós só tínhamos remédios feitos de plantas naturais. Com certeza vocês devem já ter ouvido a avó, o vô falando, toma tal chá, põe essa plantinha, amassa e põe no álcool, que o álcool fica mais forte, curativo. Ou até em situações onde a gente ouve muito dos índios, que eles usavam plantas naturais, né? Eles ainda assim, hoje em dia, são usados. É comum o uso de medicamentos naturais. Até porque foi graças a eles que hoje os medicamentos sintéticos foram criados, né? O que aconteceu? Por conta da grande necessidade de produzir muitos remédios, os cientistas fizeram imitações dessas substâncias medicinais encontradas nas plantas e começaram a produzir elas em laboratório numa larga escala, quer dizer, numa quantidade muito maior e mais rápido. Isso aí foi importante para o avanço tecnológico da nossa medicina. Muitos medicamentos encontrados hoje em farmácias, que os médicos usam muitas vezes para salvar vidas, foram produzidos de forma sintética, sendo copiados de algumas substâncias das plantas, modificados, melhorados, e aí tem a ação de cura é mais rápido, é mais forte. Isso aí tornou hoje a nossa vida um pouco melhor até, né? E aí eu coloquei aqui as etapas básicas para a produção desses remédios, né? Ó, a substância de efeito curativo é extraído da planta, aquela planta que tem produz uma cura para qualquer doença que seja. Eles tiram essa substância curativa da planta, eles observam hoje em laboratórios a estrutura molecular dessa planta, né? Eles observam de que átomos eles são feitos, como que esses átomos se unem para formar moléculas. E aí, observando isso, eles conseguem introduzir variações, outras substâncias, outras moléculas dentro daquele medicamento, daquela substância da planta, modificando essa substância, copiando essa substância curativa e torna esse remédio mais eficaz e muitas vezes com efeitos colaterais mais fracos. Você não sente tantos efeitos colaterais usando aquele medicamento. Então é uma coisa muito importante hoje para a medicina e para a humanidade. E a gente vai falar também sobre as drogas sintéticas, né? Droga é qualquer substância que, sendo colocada dentro do corpo do ser humano, sendo bebida, injetada, cheirada, comida, né, engolida, ela vai modificar o corpo, vai tornar o corpo diferente. Às vezes mais agitado, mais elétrico, às vezes vai deixar o corpo mais mole, às vezes vai criar ilusões para a pessoa. Tudo isso são drogas. Inclusive, curiosidade, provavelmente vocês sabem, os remédios, os medicamentos, eles são considerados drogas também, né? Quando a gente vai na farmácia, o nome certo não é farmácia, é drogaria. Mas esses são drogas que podem ser usadas, são testadas em laboratórios, né? Onde as pessoas, o governo, a medicina, os cientistas, eles têm um controle. Mas falando das drogas em si,
As drogas sintéticas são uma mistura de substâncias, geralmente com efeitos estimulantes, e são fabricadas a partir da modificação de alguns produtos naturais ou de alguns medicamentos também. Eles pegam alguns remédios e transformam eles em outras substâncias, muitas vezes mais fortes e mais letais, prejudiciais. Elas são fabricadas em laboratórios clandestinos, sempre, né? As drogas são proibidas, elas não podem ser produzidas e nem comercializadas. Então, elas são fabricadas em laboratórios clandestinos e depois introduzidas no mercado ilegal de drogas. Então, de acordo com a substância que possui essas drogas, elas podem produzir efeitos diferentes, como eu já falei, lá no sistema nervoso, no nosso cérebro, e algumas vezes elas imitam os efeitos de algumas drogas naturais. Então, repetindo os efeitos, elas podem ser estimulantes, elas podem ser depressoras, que deixam o nosso corpo lento, devagar, mole, e elas podem ser alucinógenas também, causar alucinações. As drogas sintéticas, elas costumam ter os efeitos mais fortes na pessoa, além de também o efeito ser mais rápido, a pessoa ficar drogada mais rápido, e os danos causados no corpo da pessoa são muito mais graves. Muitas vezes, com poucos usos dessa droga, a pessoa já fica totalmente dependente, viciada, e dependendo da droga, ela pode morrer até no primeiro uso dela. Então, é uma substância sintética extremamente prejudicial para o ser humano. Eu fiz uma apresentação bem simples para a gente entender na nossa cabecinha o que são substâncias sintéticas. Qualquer material que foi criado pelo ser humano em laboratório, que não existe na natureza, ele é considerado um material sintético. Muitas vezes usadas para o bem, né? Para não tirar materiais da natureza, para não matar plantas, para não matar animais, que nem o couro. As roupas de couro, que são feitas da pele do boi e da vaca, hoje eles são feitos de forma sintética. Muita gente compra roupas de couro sintético, não matou nenhum animal. Isso é bom. Os medicamentos são bons. Mas, infelizmente, existe as drogas, né, que são sintéticas também, porém fazem mal para o corpo das pessoas e para a nossa sociedade. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou postar aqui um exercício para vocês responderem. Usando essa apresentação, vocês podem assistir, observar ou pesquisar na internet também. E eu fico aguardando aí o retorno de vocês, ok? Um forte abraço, beijos, tapinha nas costas, jutsus do Naruto, petelequinhas na orelha e tudo mais. Forte abraço, estou com saudade de vocês. Até mais. Tchau, tchau.